Hoje, a gente fala um pouquinho melhor com a gestora da educação aqui na cidade de Coromandel, Franciene Raquel Pereira Paiva, que fala para a gente um pouquinho melhor, explica quais são os procedimentos e também para saber um pouquinho melhor se há uma previsão para a volta às aulas na rede municipal aqui de Coromandel. Franciene, neste momento, acompanhando o cenário que a gente está em relação à saúde e também em relação à educação, pode-se dizer se há uma previsão para essa volta às aulas presencial ou nesse sistema híbrido em Coromandel? Olha, Clarice, essa é uma dúvida, né, que a gente tem várias famílias fazendo os questionamentos, a gente tem vários servidores, né, vários profissionais também com essa dúvida. Nós tivemos uma reunião semana passada, onde foi formado um comitê com várias representatividades, né, do setor executivo, judiciário, de professores de redes particulares, estaduais, municipais, e nessa comissão foi deliberado o retorno das escolas particulares. Para a escola particular é um pouco mais tranquilo, porque são menos alunos, é uma instituição apenas, né? Quando a gente pensa em rede municipal, a amplitude é maior. Então, na rede municipal, né, que foi o mais específico que você perguntou, nós ainda não temos uma data de retorno. Então, há várias especulações, mas nós não temos ainda uma data para falar tal dia volta. Nós não temos essa data de retorno definido ainda. Nós estamos organizando, sim, porque uma hora vai ter que voltar, né? E quando isso acontecer, as instituições, elas têm que estar organizadas para esse retorno. Então, nesse momento agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos organizando, adequando as instituições, organizando os espaços escolares. Então, nós estamos seguindo também o checklist do Estado, que ele tem 70 ações que instituições têm, que cada instituição precisa se organizar, que parte de aquisição de EPIs, termômetro, álcool em gel, instalar dispenser, né, em vários ambientes da escola, ter uma pia para poder a criança fazer a higienização adequada das mãos, né, na entrada da instituição. Então, isso está sendo feito agora. A gente está organizando, fazendo essa compra, né, para as nossas instituições municipais. Posteriormente a essas aquisições, a gente vai ter a vistoria da vigilância sanitária, que aí sim ele vai dar o aval se a instituição está toda equipada ou não para esse retorno. Se não tiver, se estiver faltando alguma coisa, a gente ainda tem que fazer mais alguma adequação que for solicitada. Então, nesse primeiro momento, nós estamos fazendo essa organização. Nós precisamos fazer a organização do espaço escolar, porque quando nós tivermos essa data de retorno, ele não será um retorno presencial com todos os alunos, né? Nós vamos voltar na forma híbrida, que é uma forma de rodízio. Então, às vezes uma semana a criança está na escola, outra semana ela está em casa. E nós temos, dependendo do tamanho da sala, a gente pode ter 5 crianças na instituição, né, na sala de aula, pode ter 9. Então, a gente vai fazer, né, nós já estamos fazendo isso, a medição de cada espaço escolar, de cada sala de aula, para ver o quantitativo possível que nós podemos colocar seguindo esse protocolo. Então, a gente tem todo o distanciamento entre os alunos, entre professor e aluno, e esse retorno, ele também é opcional. Então, o representante, aliás, não é o representante, né? Os familiares, os pais, os responsáveis pelo estudante, ele pode optar pelo retorno do seu filho ou não. Então, se ele optar pelo retorno, ele vai estar voltando nesse modo híbrido. Se ele optar por deixar o filho retornar mais adiante, às vezes, quando ele sentir uma segurança maior, essa criança vai continuar no ensino remoto da forma que nós estamos. Então, a família tem essa opção. Bom falar sobre isso também, da opção dos familiares, quando e se houver sim essa volta em sistema híbrido. E hoje a gente continua já o segundo ano, né, nesse sistema online de ensino e de aprendizado. Falando um pouco sobre ele, Franciene, como que a gente pode classificar, né, esse aprendizado desses alunos? A pandemia começou lá em 2019, em 2020 teve que mudar e todo mundo, professores, instituições e alunos, reaprender a estudar de casa com o apoio dos familiares. Em 2021 a gente vê esse mesmo sistema.
Como que você analisa esse cenário desse ensino em casa, né, de casa a casa? Pegou todo mundo de surpresa, né, Clarice? Nós começamos esse ensino remoto em 18 de março do ano passado, então a gente já tem aí um ano, né, desse novo modelo de ensino, mas uma coisa ficou clara para nós, o aluno precisa do contato do professor. Por mais que o professor se desdobre, por mais que a família se desdobre, o aluno precisa desse contato mais próximo, desse olho no olho, desse acolhimento maior, porque as famílias elas estão realmente se desdobrando, junto com os professores, junto com a direção da escola, junto com os próprios alunos. E me preocupa muito, Clarice, porque eu estou vendo a cada dia que passa um desestímulo maior por parte dos estudantes. Eu falo que a gente vive isso na casa da gente, né? Eu tenho 4 filhos, né? E mais uma na faculdade nesse novo modelo. E a gente percebe em alguns momentos eles não querendo fazer as atividades porque eles estão desestimulados, eles querem a presença do professor, eles querem a presença dos colegas, eles querem o acolhimento ali, né? Eles querem a presença. Então, na medida do possível, está caminhando, né? A gente não pode falar que ele é um ensino 100%, mas a gente conseguiu avançar em alguns pontos, né? A gente percebeu que a gente teve um avanço em questão de tecnologias, né? A gente teve que aprender a colocar no dia a dia muitas tecnologias que antes, às vezes, a gente não utilizava, foi um avanço, né? Isso aí foi muito positivo. Em meio a tanta coisa difícil, a gente tem as positividades também, né? Mas esse aprendizado, ele vai ficar um pouco deficitário, né? Então, a gente já tem alguns projetos para quando retornar o ensino híbrido e, quando possível, o presencial em sua normalidade, né? Que a gente sonha em ver todos os meninos presentes novamente na sala de aula. E a gente tem, sim, que fazer alguns projetos direcionados para o pedagógico. Principalmente, Clarice, a faixa etária que está mais me preocupando nesse momento é da educação infantil, que vai passar para o ensino fundamental, né? Então, são os alunos da pré-escola que vão entrar no primeiro ano, e essa fase de alfabetização, né? Quando eu falo em município, porque nós atendemos só até o 9º ano. Então, essa fase da alfabetização, ela está muito problemática nesse período e nesse ensino remoto da forma que está. E também muito difícil os alunos de 3º ano, que tem aí um Enem pela frente. Se a gente for pensar, por exemplo, a gente teve aluno que o ano passado não fez o 2º ano, né? E que esse ano nós estamos na metade do ano e não teve também um 3º ano presencial. Foi tudo online. E a gente tem aluno que não adapta a essas situações. Nós temos famílias que não têm internet, então não tem como, às vezes, ter uma proximidade maior nem no online. Então, as dificuldades são muito grandes. Todo mundo foi pego de surpresa, não teve como se organizar para isso. Então, a gente vê muitos problemas, né, nessa questão do ensino. É muito preocupante.